Olha, na medida em que nós pensamos que todo mundo está corrompido, os policiais ou os líderes, os nossos superiores, na medida em que nós pensamos, estamos nesse fio de pensamento, afinal o mundo nos surpreende com tantas coisas boas. Afinal, no tempo em que estava a pensar que todos os profetas, no Antigo Testamento, na medida em que estava a pensar que todos os profetas estavam corrompidos, estavam a comer na mesa de Jezabel, afinal notou-se que havia alguém, havia remanescente que não se corrompeu, que não se entregou na mesa de Jezabel. O Elias estava a se guardar para o Senhor na caverna. Na medida em que você pensa que todos estão corrompidos, são farinha do mesmo saco, esse pensamento é tão errado, porque cada vez que você pensa desta forma, o mundo te surpreende para te mostrar de que ainda existe tantas pessoas boas. Na medida em que na medida em que todos se corromperam e Deus não os permitiu que entrassem na terra de Canaã, na terra que Deus prometeu aos antepassados deles, então descobriu-se que existiu duas pessoas, Caleb e Josué, que entraram na terra prometida, porque esses não estavam corrompidos. Olha, quero trazer um vídeo de um policial aqui, que descreve muito bem a Bíblia Sagrada, apesar de haver tantas pessoas que estão em cima de nós, tantas pessoas superiores que estão em cima de nós, que estão corrompidos, ainda existe remanescente, ainda existe pessoas de bom coração, ainda existe boas pessoas. Assista então, no nome de Jesus. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. João Batista ensinava a palavra à cidade. E os polícias chegaram para ele e perguntaram: e nós, os agentes da polícia, que podemos fazer para ter a salvação? E ele dá um mandamento, ele diz assim: sejam cumpridor da lei e não tirem nada de ninguém e se contentem do salário que vocês recebem. Amém? Amém. E quando vamos para as histórias bíblicas, nós vimos quem foi Davi. Foi um comandante do exército, Josué. Isso significa, por nós metemos a farda, nós também somos servidores de Deus. Amém? Amém. Porque em Romanos 8:13 ele diz que Deus nos deu uma espada na mão para nós lutarmos contra o inimigo. E o ladrão só vem para roubar e matar e destruir. Deus nos ordenou para sermos autoridade e para nós defendermos o interesse da população. Por isso nós morremos com a pátria. E quando nós morremos na pátria, nós somos como Jesus Cristo. Demos a nossa vida para salvar vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ser um agente da polícia não é ser fácil, porque nós só temos saída, não sabemos se nós vamos voltar. Mas quando nós encontramos mulheres intercessoras, porque a mulher do agente da polícia tem que ser uma mulher de oração, porque ela deve estar a interceder sempre pela vida do seu esposo. Amém. Porque a Bíblia diz no Salmo 121 que bendito seja nós ao sair, quando nossa mulher entrega a nossa saída na mão do Senhor. E bendito seja nós ao regressar, quando a mulher busca o nosso regresso na mão do Senhor. Amém? E nós vimos que nós vamos em Gênesis, nós vimos que em Gênesis quem consegue ver Satanás é a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Quem conversa com Satanás é a mulher. Vimos que quando Jesus ressuscita, quem viu é a mulher. Quando Jesus cai com a cruz, quem deu água é a mulher. Aí a Bíblia já está dizendo num texto que muitos pregadores aí vão confundidos. Mas quando a Eva olha Satanás, ele já está dizendo que toda mulher consegue ver as coisas espirituais. E nós vimos muitas das vezes, quando nós levamos uma namorada em nossa mãe vai nos chamar no canto: essa não é mulher para ti. Ela não olhou na carne, chefe, olhou pelo Espírito. Porque toda mãe é profeta de Deus e ela consegue enxergar as coisas espirituais. E nós, os homens, só temos a tendência de ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando nós temos uma família que ora, o espírito da morte é repreendido. Porque quando nós também não estamos a orar, Jesus quando caiu, e nós vimos que ele deixa uma palavra naquela senhora que lhe deu água: não chore por mim, mas chora pelos seus filhos. Em hebraico está dizendo: não ora mais por mim, agora ora pelos seus filhos. Agora nós vamos na essência, mas se uma mãe não ora, vive outras forças, como vai defender a sua família?
Aleluia. Amém. Porque as coisas ocultas são coisas passageiras. Mas o Deus fez o céu e a terra, e toda coisa quem fez é quem? É Deus. A árvore, tudo que pertence à terra fez para quem? Para o homem. O homem foi feito no 6º dia, por quê? Primeiro Deus fez todas as coisas. E no 6º dia fez o homem. Tudo que pertence à terra foi feita para o homem. Aleluia. Amém. Alguém se pegar isso, estou dizendo para alguém que tem uma fé como a minha, o feitiço não tem poder sobre a minha vida. Batalha não tem poder sobre a minha vida. As maldições familiares não têm poder sobre a minha vida. Qualquer tipo de perseguição não tem poder sobre a minha vida, porque Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra a nossa vida não vai prosperar, nem toda língua que se levanta. E isso para aqueles que buscam o Senhor. Porque 1 de João 5:10 ele diz que aqueles que são nascidos de Deus, ainda com mal chegar sobre ele, não tem poder. Porque nós estamos na proteção de Deus. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Chegou o momento de nós estarmos na presença de Deus. Porque a nossa luta não é carnal, é espiritual. Aleluia. Amém. Existem coisas que carnal você não vai entender. Mas se nós estivermos no espírito, nós já vamos conseguir entender. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É por isso que eu digo, mamães, nossas mães, nós devemos ser mulheres de oração. Aleluia. Amém. A libertação da tua família pertence a ti. Porque se você ficar distraída, você vai deixar a porta aberta e o ladrão vai entrar em sua casa, vai fazer o quê? Existem situações que estão acontecendo nas vossas vidas porque as mães estão distraídas. O mundo é doce como açúcar, mas nós somos sal para fazer a diferença. Em 1 de Salmos, Davi disse: bem-aventurados são todos aqueles que não se contêm na roda dos escarnecedores e nem ficam onde estão os pecadores. Se você meditar a palavra de dia e de noite, assim serás como a árvore que cresce ao ribeiro, e as folhas nunca irão de murchar, e tudo que você fazer vai quê? Vai prosperar. Deuteronômio capítulo 28 ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor, Deus vai abrir o céu e derramará bênção sobre bênção. E quando nós estamos a falar de prosperidade, nós estamos a falar de um conjunto de fatos. Que o dinheiro está lá, mas não está em primeiro lugar. A minha família é próspera porque busca a Deus. A minha família é próspera porque tem paz. A minha família é próspera porque todos nós somos vencidos e nascidos de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para a família, para a viúva. O Salmos 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor.